defesa. Sim, eu já comecei a gravar, tá, gente? Já iniciei a gravação, esqueci de avisar vocês, tá? A gravação está sendo iniciada. E quando a gente fala de apresentação antigênica, a gente tem, né, de forma importante, as células apresentadoras de antígeno que vão ter a molécula de MHC e conseguem, né, apresentar esse antígeno para os linfócitos T, tá? E lembrando, MHC classe 1, linfócito TCD8 e MHC classe 2, né? Linfócito TCD4. E aí depois a gente falou daquelas respostas, da polarização da resposta, TH1, TH2, TH17, a importância dessa polarização. Em sequência, a gente falou de imunologia humoral e a importância dessa imunologia humoral, né, que são os linfócitos B, os promotores dessa imunologia humoral, falou da regulação T-dependente, né, e também das classes de anticorpos, né? E a última aula, que foi de imunologia de micro-organismos, que a gente falou especificamente sobre os grupos dos micro-organismos. Por exemplo, quando a gente fala de uma resposta para o grupo, né, de fungos, mais ou menos como é que essa resposta ela é montada. Quando a gente fala de uma resposta para a bactéria extracelular, né, como é que essa resposta ela é montada. Uma bactéria intracelular também, como essa resposta é montada. Obviamente, né, se eu for comparar, por exemplo, dois protozoários, quando eu falo do T. cruzi e quando eu falo da leishmania, a resposta não é exatamente igual, apesar dos dois serem protozoários, né, serem intracelulares, né, terem formas intracelulares, mas dentro de uma doença, né, eu vou ter algumas particularidades. Por isso que a gente estuda imunologia não só do grupo de micro-organismos, mas também daquele micro-organismo específico e quais os mecanismos que estão sendo montados, ok? Acho que eu consegui fazer um resumão geral, tá? Todos os slides já estão disponibilizados lá, assim como as videoaulas continuam lá no YouTube e vão continuar pelo menos por um bom tempo lá, até no nosso retorno, que eu espero que seja breve, e aí qualquer dúvida vocês também podem entrar em contato. E aí a gente vai entrar nessa parte, eu vou fazer algumas intervenções, vou fazer algumas perguntas, né, para poder ver, né, tentar fazer um bate-papo com vocês, né, para também prender a atenção de vocês, né. E aí, o título da aula, ela fala tolerância e autoimunidade. Quando você lê esse título dessa aula, tolerância e autoimunidade, o que é que vem à cabeça de vocês? Alguém, por favor? Peraí, deixa eu pensar. É verdade, tipo assim, quando eu vi tolerância, eu só pensei no oposto, na intolerância a determinadas, O sei que lá, seria uma intolerância, então? Vamos pegar assim ao pé da letra a palavra. Quando eu falo assim, eu estou intolerante a uma coisa, o que seria isso? quando você não aceita determinada situação. No caso do nosso corpo, é quando o organismo ele não aceita determinada substância, micro-organismo, proteína. Bem, a gente pode, de uma forma, já pegar essa linha de raciocínio, né, de Lilian, tá? Que seria quando eu falo de tolerância, quando eu falo assim, eu tolero tal pessoa, eu tolero tal coisa, ou seja, eu não sou reativa àquela pessoa, né? Eu consigo passar bem aquela pessoa, apesar dos pesares, né? Eu consigo me adequar a essa pessoa. Então, quando a gente fala da tolerância, né, na resposta imunológica seria, né, eu tenho antígenos no seu corpo inteiro, você tem diversos antígenos, você tem células, né, que tem esses diversos antígenos, tá? E essas células, elas têm nesses antígenos, as suas células do sistema imunológico, elas vão ver, elas vão reconhecer, mas elas têm que reconhecer e tolerar, ou seja, ela não pode responder de uma forma que faça lesão e faça destruição nessas células, certo? Então, o que a gente chama de tolerância imunológica, tá? Vai ser, né, um estado imunológico caracterizado por uma resposta efetora ou reduzida, ou seja, quase que não tem resposta, quase que não tem produção de citocina, quase que não tem ativação celular,
ou ausente, ou seja, ele não vai ser responsivo, ele vai tolerar aquele determinado antígeno, né? Após, obviamente, um contato prévio. Então, uma resposta imunológica normal, que é o que a gente viu até agora, né? A célula do sistema imunológico, ela tem contato com o antígeno e a intenção é que ela prolifere, se diferencie no tipo de célula específica, célula importante para poder fazer a defesa, e a célula específica para aquele antígeno, tá? Mas quando, né, um antígeno ele pode gerar tolerância, ou seja, aquela célula do sistema imunológico vai ter contato com aquele antígeno, mas não vai gerar uma resposta, ou seja, não vai ter proliferação celular, não vai ter aumento da produção de citocinas, ou pode gerar um mecanismo onde essa célula entre num sistema de anergia, né, essa redução dessa função, ou ela morra por apoptose, porque a gente não quer, obviamente, que as células, elas, né, façam destruição do próprio. Agora, vocês me perguntam, somente as minhas células do sistema imunológico, elas só vão gerar tolerância para os antígenos próprios ou elas podem gerar tolerância, né, para um outro determinado antígeno? O que é que vocês acham? Pode Bora, tanto... Oi? Pode falar. Eu queria falar, bora, gente, alguém fala. Acho que pode ser induzida tanto por antígenos próprios quanto não próprios. Isso, pode ser sim, mas normalmente a nossa intenção, né, é que seja induzida essa tolerância somente para os antígenos próprios, para que o sistema imunológico, as células do sistema imunológico tenham contato, mas não gerem resposta, ou mesmo assim eu não conseguir fazer num estado que ela não gere resposta, o produto final vai ser a morte dessa célula, tá? Então a gente vai ter no momento do desenvolvimento dessas células, sistema imunológico, os mecanismos de tolerância. E a gente vai entender quais são esses mecanismos de tolerância, tá? Então, só, né, trazendo já mais palavras para vocês, né? Um antígeno, ele pode ser imunógeno, tá? Quando a substância ela induz uma resposta imune, ou seja, por exemplo, nesse quadro aqui, esse antígeno é imunógeno, ou seja, ele vai gerar uma resposta imunológica. Ou o antígeno pode ser tolerogênico, tolerógeno, ou seja, a substância ela vai induzir uma tolerância, não vou ter ativação da resposta imunológica. Tá? Esse processo ele vai ser ativo, vai ser induzido a partir do tipo de antígeno que vai ser apresentado e no momento e a maneira que vai ser apresentado, e vai envolver tanto células B, células T helper, linfócitos T citotóxicos, células T regulatória. E essa tolerância, a ideia é que ela perdure, né, por um longo período, principalmente quando a gente fala de células ou de contato com os antígenos próprios. Tá? Então, essa autotolerância, ela vai ser a ausência da resposta imune específica contra nossos autoantígenos, e essa quebra dessa tolerância, né, dessa autotolerância, ela pode gerar, né, o que a gente chama das doenças autoimunes. Quando eu desregulo essa tolerância, eu posso desenvolver uma doença autoimunológica, tá? E aí, onde é que acontece essa tolerância, né? Para que essa célula do sistema imunológico, ela vá lá para o pulso periférico. Qual seria esse pulso periférico lá? Os órgãos secundários, ela precisa, né, passar pelos processos de tolerâncias iniciais, e esse processo de tolerância inicial a gente chama de tolerância central, e no pulso periférico é tolerância periférica. Então, se eu estou falando que a tolerância central é nos órgãos linfóides primários, quem são esses órgãos onde ocorre essa tolerância central? Cri, cri, cri. Professora, eu não entendi a pergunta. Eu estou dizendo que a tolerância central ela ocorre nos órgãos linfóides primários, certo? E aí eu estou perguntando a vocês quem são esses órgãos linfóides primários. É o timo? Isso, um deles é o timo e o outro vai ser
Porque lembra que por definição, que é um órgão linfóide primário, é um órgão ou que eu produzo ou que eu maturo minhas células. Então, vai ser timo e o quê? Medula óssea. A medula óssea. Obviamente, o timo e a medula óssea. Então, essa tolerância central ela vai acontecer no timo, quando eu falo do linfócito T, e na medula óssea, quando eu falo do linfócito B. Então, os locais onde eu inicio, né, uma resposta de tolerância, ou tento gerar essa tolerância, vai ser primeiro nos órgãos linfóides primários, que é o timo e a medula óssea. Quando eu falo de linfócito T, vai ser no timo, e quando eu falo de linfócito B, vai ser na medula óssea. Por que mesmo? Por que o linfócito T vai ser no timo? Porque, né, gente, o linfócito T é o local onde a maturação, né, dessas células, né, dos linfócitos T. Então, eles vão sair imaturos da medula e vão para o timo lá. E lá no timo, além de amadurecer, eu vou produzir os mecanismos de tolerância imunológica. Certo? Normalizou? E a tolerância periférica vai ser lá nos órgãos linfóides secundários, que é o baço e o linfonodo. Então, na tolerância periférica e na tolerância central, eu vou ver como é que essas células, tá, respondem aos antígenos próprios. Então, eu produzi a célula lá na medula, né, e no caso do linfócito T, ele vai sair da medula e vai para o timo, e lá no timo eu começo a ver como é que ele se comporta, se ele vai ser, né, uma célula muito autorreativa, com autorreatividade média, ou que não vai gerar reatividade ao próprio, certo? No caso do linfócito T, isso de forma central é no timo. No caso do linfócito B, vai ser mesmo na medula óssea, onde ele é produzido. E na periferia, como eu falei, né, nos órgãos linfóides secundários. E aí a gente vai aprender quais são esses mecanismos, né, que vai avaliar e vai ver a resposta desses linfócitos, né, aos antígenos próprios. Então, lá no timo, eu tenho duas formas, né, de selecionar essa célula, tá? Ou ela não vai ter uma reatividade, né, forte, e aí ela vai ser liberada, ou, por exemplo, ela vai ter uma alta reatividade, e aí o meu mecanismo lá no timo vai ser um mecanismo de deleção, ou seja, aquela célula, né, ela vai ser eliminada, ela vai morrer por apoptose, vai gerar estímulo para que ela morra por apoptose. Isso que a gente chama de deleção ou de seleção negativa, ok? Ou, né, se ela reconhece, né, porém fracamente, ela pode também ser direcionada a formar uma célula T regulatória, tá? Desenvolvida lá no timo. Aí eu pergunto, qual é a função mesmo dessa célula T regulatória? Hein? Basicamente, professora, é tipo regular a resposta imune. Tipo, se tiver muito inflamação, não pode ter muita inflamação, porque aí é ruim. Aí ela reduz a quantidade de inflamação para voltar ao normal. Perfeito. Então, né, ela tem que reconhecer também, no caso, a regulatória, ela tem que reconhecer o próprio, porque ela tem que reconhecer esses linfócitos que está gerando muita inflamação, para poder fazer o que Lilian falou, né? Reduzir esse excesso de inflamação, certo? Então, no próprio timo, eu já posso separar algumas células para elas serem células
regulatórias, ok? Ótimo, perfeito. Então, no timo vai acontecer essas duas coisas, né? Ou ela vira uma célula T regulatória, ou ela vai morrer, né? Porque ela é muito reativa, ou terceiro, ela não é muito reativa e ela vai ser liberada para fazer o papel, né? Que ela nasceu para fazer. Então, essa seleção negativa ocorre em células T duplamente positivas, lá na região do córtex, e em células T unicamente positivas, né? Na região da medula do timo, tá? Lembrando que o córtex é a região, né, mais externa aqui do timo e a medula a região central desse timo. E esses antígenos, né, que são apresentados aqui a célula epitelial do timo, fazendo a apresentação desses antígenos, eles são antígenos que são de proteínas circulantes, proteína que eu tenho na minha circulação, por exemplo, a albumina, ou proteínas associadas a algumas células, né, que estão distribuídas em diferentes tecidos. Então, é rotineiramente ali apresentado para ver se aquela célula vai fazer bagunça, vai gerar uma doença autoimune, se ela sair ali do timo, ou se ela vai ser uma célula normal, ok? Então, essa seleção, né, eu vou ver quem reconhece, né, esse MHC, então é importante também ela reconhecer esse MHC, ou eu vou selecionar de forma, né, negativa, né, e essa seleção negativa é o que eu falei com vocês, eu vou convidar aquela célula autorreativa, aquela célula que tem alta reatividade a morrer, e obviamente a morte por apoptose, tá? Então, lá no timo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter essa seleção negativa e vai depender de algumas coisas. Depende da concentração desse autoantígeno no timo. Então, se eu tiver uma grande concentração, eu posso gerar, né, e ver mais facilmente se está havendo uma alta reatividade. Se há muita afinidade do MHC dessa célula epitelial do timo lá com o meu TCR, tá? Lembra que o TCR é o receptor de célula T. E aí, se eu estou apresentando essa alta reatividade, já é demonstrado. E também existe um gene que tem nessas células do timo, que é o gene ARI, que ele vai fazer recombinações, né? Onde ele vai poder conseguir expressar um repertório muito maior de proteínas e antígenos que são do próprio organismo, tá? Eu vou mostrar mais ou menos o que seria esse ARI, tá? Então, aqui é a célula lá do timo, né? A célula epitelial tímica medular, onde ele tem esse gene que ele consegue, né, fazer essa apresentação, né, dessas diferentes proteínas que são próprias, que são das suas células, por exemplo, uma célula do fígado, do baço, né, a insulina ou o fragmento da célula beta-pancreática do pâncreas, e aí vai apresentando esses diferentes, né, antígenos ali. E aí vê se essa célula é autorreativa. Está muito forte a ligação do TCR com o MHC. Então, significa que ela está reconhecendo esse antígeno e quando ela for, né, sair do timo e for, né, para a periferia e for para os órgãos linfóides secundários e depois, ou para a circulação, ela vai destruir aquela célula. Então, qual vai ser o destino dessa célula que tem muita alta reatividade? Vai ser selecionada, vai ter uma deleção, né? Então, ela vai morrer por apoptose. Claro até aqui? Ficou claro até aqui, gente? Sim. Ok, tá? Uma das coisas que eu posso gerar, por exemplo, uma doença autoimunológica, é, por exemplo, uma mutação nesse gene. Ou seja, o indivíduo ele não tem uma boa expressão, né? Há uma redução na atividade desse gene nessas células epiteliais do timo. Eu não consigo ter um repertório, uma facilitação de eu apresentar diferentes moléculas, diferentes antígenos, e acaba escapando, né? Vai falhar essa seleção negativa e acaba escapando essas células autorreativas. Então, já é estudado, já é demonstrado
que indivíduos que têm essa mutação, ele tem predisposição, ele tem mais possibilidade de desenvolver uma doença autoimune, desse sistema, né, ser desregulado. Porque, como eu falei, o nosso próprio sistema imunológico, ele se autorregula. Eu tenho uma célula T regulatória, que é uma célula do sistema imunológico que regula outras células. Eu preciso ter mecanismos onde eu vou regular, onde eu vou evitar que células que reconheçam o próprio, elas saiam e façam destruição do próprio, tá? E aí é mais ou menos o que eu estou falando e resume isso que eu estou expressando do timo. Eu vou ter esses clones que podem ser autorreativos, e se eles tiverem uma alta reatividade, né, ele vai, então, ser convidado a morrer, então ele morre por apoptose. Eu posso ter células do timo, né, eu posso ter linfócitos T, que não tem, né, alta reatividade, então, ela só vai responder antígenos que não são próprios, tá? E aí eu posso liberar essas células para ir fazer sua atividade, fazer expansão clonal, virar uma célula TH1, TH2, TH17, o que ela foi, que vai ser direcionada assim. Ou eu posso ter um clone autorreativo e isso escapar, e eu não fiz uma seleção negativa, eu não eliminei aquela célula, e aí ele pode escapar para o periférico e vai para os órgãos linfóides secundários, mas espertamente lá nos órgãos linfóides secundários a gente ainda tem 3 mecanismos que eu posso evitar que aquela célula desenvolva uma doença autoimune. Então, meu primeiro mecanismo, quando eu falo de linfócito T, é educar esse linfócito T lá no timo. Eu vou ver se ele tem muita reatividade, se ele não tiver muita reatividade, ele vai embora, se tiver muita reatividade, ele morre, né? E se isso, né, for burlado, eu não conseguir reconhecer ele como muito reativo, ele vai para os órgãos linfóides secundários, mas eu tenho 3 mecanismos que eu consigo burlar essa resposta, que seria a anergia, a deleção clonal e a atividade das células T regulatórias que podem estar lá, evitando que essa célula faça destruição do próprio também, tá? Então, o que são esses mecanismos, né? Quando eu falo de uma anergia, seria não uma responsividade funcional, tá? E aí, de manhã, a gente deu um exemplo que eu acho que fica bem legal para a gente entender o que é essa anergia. Porque se a gente for pensar, já que ela é reativa, bora eliminar logo essa célula, bora destruir essa célula, bora ver se essa célula ela morre, né, logo por apoptose. Muitas vezes não necessariamente. Eu posso não ter uma célula que seja responsiva funcionalmente, ela não vai gerar várias cópias dela, ela não vai produzir uma grande quantidade de citocinas, mas ela vai estar lá como vigilante. Ela vai estar lá, né, observando, sentinela, e pode, né, estar gerando, mesmo com uma resposta reduzida, né, mantendo ali. Porque se eu fosse eliminar tudo que é célula do sistema imunológico é produzida, porque ela tem reatividade, mesmo com reatividade muito baixa, né, isso pode ser prejudicial. Então, só elimina por apoptose aquelas com exagerada, né, atividade, né, autorreativa, e aí ela vai ser eliminada por apoptose. Quando é, né, como se fosse uma média reatividade, a gente, né, no caso lá no seu linfonodo ou no seu baço, né, vai então, né, gerar uma não responsividade funcional, gerar essa célula anérgica. E o exemplo seria, né, o indivíduo, ele é um guarda, ele é um vigia, mas, por exemplo, ele não porta uma arma, mas ele é vigia, ele vai observar, ele vai avisar, ele vai ter, né, a função lá, mas ele não é portador de arma, ou seja, ele não vai conseguir, né, destruir de forma eficiente, mas ele consegue, obviamente, né, avisar e vigiar aquele local, tá? E a supressão vai ser o que a gente falou dessa função da célula T regulatória. Ela vai gerar, através de alguns mecanismos, que a gente ainda vai falar ainda hoje, suprimir a atividade de outras células. E a ideia é suprimir, inclusive, a atividade de células que podem estar gerando autorreatividade.
não somente células que podem estar, né, gerando uma resposta de inflamatória exacerbada no momento que tem uma infecção por um micro-organismo. Então, a T regulatória, além de controlar essa infecção exacerbada, no momento que eu tenho um micro-organismo, ela também é importante para regular essas células também autorreativas. Então, Professora, Oi, pode perguntar. você teria como fazer, por favor, um resumão de tudo que foi dito, porque eu não estou conseguindo entender nada. Do que foi dito, que horas? Oi. Fazer um resumão da maioria das coisas que foram ditas, do mais importante. Da disciplina? Não, desses slides. Ah, tá, que susto. Tá. O que seria aqui a energia, por exemplo, é o que você quer entender. Seria isso? Hein? O que seria energia, sim. o que seria supressão, é isso? Ah, entendi. Isso. Deixa eu ver se não tenho imagem. O que seria essa energia, tá? Qual é a função? Eu vou, né, lá já tá, né? Essas células, elas já saíram do timo, elas já são células maduras, tá? Saíram do timo, são células maduras, né? Foram, né, passaram pelos mecanismos de tolerância lá no timo, e agora elas estão lá, por exemplo, nos linfonodos. Estão lá no linfonodo, e a vida dessa célula, ela é observada, por exemplo. E aí, essa célula T, ela pode estar, né, gerando uma responsividade, né, exacerbada ao próprio. E aí, o que é que vai acontecer? Alguns mecanismos que eu vou detalhar, né, ainda, eles podem ser gerados onde eu vou bloquear a função dessa célula. Eu vou bloquear que ela consiga responder. E o que seria esse responder? Ela se multiplicar, formar vários clones, ela produzir uma grande quantidade de citocinas, ela está ativando outras células. Então, eu vou gerar um mecanismo onde essas células ela não consiga, né, mais fazer essa resposta, mas ela ainda vai estar lá presente, ela ainda vai estar, né, reconhecendo outras coisas, mas não vai estar, por exemplo, atacando diretamente o micro-organismo, mas ela pode produzir, mesmo que em pequenas quantidades, determinadas citocinas, que faz com que eu mantenha um ambiente, né, mais protegido, por exemplo. Isso seria, né, o que eu chamo de um estado anérgico da célula. Eu provoco, a partir de alguns de alguns mecanismos, tá, que evite que essa célula faça vários clones, que ela produza uma grande quantidade de citocinas, que ela seja uma célula específica para um determinado tipo de micro-organismo. Ficou claro agora o que seria essa anergia numa célula do sistema imunológico? Ficou. Pronto, tá? Aí eu vou falar agora do que seria essa deleção e o que seria a supressão. Tá? A deleção, né, seria um mecanismo parecido, né, com o que acontece lá no timo. A célula, né, e vai ter aquela célula que está tendo muita responsividade, ou seja, ela vai estar sendo ativada para destruir o próprio, vai, né, então, ser estimulado mecanismos que vai fazer com que essa célula ela morra por apoptose. A gente também vai falar quem são, aliás, um dos exemplos, né, dos mecanismos, que é o FAS e o FAS ligante. Mas aí eu vou ter uma imagem, acho que a imagem ela consegue explicar melhor. Então, a anergia será um estado onde eu faço com que a célula não tenha muita responsividade. Eu posso gerar, né, fazendo com que essa célula ela morra por apoptose, então eu ligo aqueles mecanismos de apoptose naquela célula, isso vai ser estimulado, ou eu estou vendo aquela célula lá fazendo bagunça, vem a célula T regulatória e produz citocinas, como a IL-10, a TGF-beta, ou também gera um determinado mecanismo, tá,
que é o mecanismo, por exemplo, a ligação com CTLA4, e aí eu evito também que essa célula ela, né, seja ativada e eu bloqueio que ela, né, tenha responsividade funcional e eu evito que ela ataque ao próprio. Ficou mais claro? Ficou. Ok. Eu fico me sentindo nesse negócio. Sabe aquela cabine, né, que tem a pessoa que não está ouvindo, e a pessoa diz assim, ó, sim ou não, e ela não sabe do que ela está respondendo. Mas vamos lá, tá? Essa tolerância periférica, né, como eu falei, ela vai acontecer, e são esses 3 mecanismos que eu vou fazer com que haja tolerância, que eu controle essas células, né, autorreativas. Então, primeiro, o mecanismo que a gente vai, né, destrinchar agora é o mecanismo que vai gerar, né, uma anergia, né, uma inativação da função sem que essa célula morra, tá? Eu só vou fazer com que ela reduza a sua atividade, tá? E aí a gente tem que lembrar de alguns conceitos que a gente viu, né, nas aulas passadas. A gente viu, por exemplo, né, para que haja apresentação antigênica, eu tenho a minha molécula de MHC, classe 2, que vai ter lá na célula apresentadora de antígeno. Isso aqui é um exemplo numa célula TCD4, tá? E aqui eu vou ter o receptor de célula T, que é o TCR. Eles vão se ligar para que haja, então, a apresentação antigênica, tá? Mas que, para que haja uma apresentação antigênica, a gente até discutiu isso na live, e seja uma apresentação, né, mais forte, onde eu realmente ative essa célula, eu preciso das moléculas co-estimuladoras. Então, por exemplo, eu posso bloquear que essas moléculas co-estimuladoras sejam, né, externalizadas por essa célula T ou pela célula apresentadora de antígeno, e aí eu não faço uma grande apresentação antigênica e aquela célula acaba não sendo ativada. Então, eu evito, né, que ela entre num estado onde ela produza citocinas, onde ela tem a sua função, e aí eu provoco naquela célula, né, a anergia. Eu provoco que ela perca a função dela, né, sem precisar, né, que ela morra. Então, um dos mecanismos vai ser mediado pela imunidade inata, né, onde no momento da apresentação antigênica, não vai haver, né, essas moléculas co-estimuladoras, e aí eu não tenho uma grande, né, uma forte apresentação, e aquela célula não vai ser, então, ativada. Então, a célula que poderia, né, ser ativa, ela vai se tornar uma célula, então, anérgica. Então, se o sinal existir o sinal coestimulador e o sinal específico, que é o sinal MHC-TCR, e o específico, o coestimulador, as moléculas coestimuladoras, eu vou sim gerar uma célula ativa. Mas se eu só tenho um sinal específico e eu não tenho um sinal coestimulador, aquela célula ela vai então se tornar uma célula anérgica, ok? Esse é o primeiro mecanismo para gerar energia numa célula. Eu não ter sinais coestimulatórios e aí eu não gero uma resposta específica, tá? Então, aqui, relembrando, eu tenho numa ativação normal, eu vou ter aqui MHC, TCR, B7 com CD28. E aqui, no estado normal, vai ter proliferação, diferenciação dessas células T e células T específicas. No momento, né, que eu tenho aqui, por exemplo, a célula apresentadora de antígeno, ela somente apresenta, mas ela não vai externalizar as moléculas co-estimuladoras. Então, por exemplo, ele só reconhece, mas não tem o sinal coestimulador, essa célula não vai responder, essa célula vira uma célula anérgica. Ou, por exemplo, uma molécula chamada CTLA4, né, que ela pode ser externalizada, e essa molécula, ela dá um sinal de inibição para a minha célula T. Então, por exemplo, né, esse CTLA4, se o CD28 que tem na célula T, tá? Esse CD28, ele se ligar a essa molécula CTLA4, que pode ter na célula apresentadora, como também pode ter
na célula T regulatória, eu vou gerar um sinal para dentro dessa célula e dizer assim, ó, seja inibida. Então, eu tenho duas formas. Ou eu não me ligo, não tem ligação do coestimulador, ou, né, se ligo a molécula chamada CTLA4, que vai gerar um sinal de inibição, tá? Nessa célula T, ok? Acho que é ok, né? Ok. Ok, professora. Então, como eu falei, ou a falta desse sinal coestimulador, ou um sinal inibitório a partir dessa CTLA4. E aí, onde eu posso ter, né, por exemplo, na célula apresentadora, então eu vou, né, inibir, ou, por exemplo, na célula T regulatória, que vai, então, né, bloquear esse B7, ligar o CTLA4, né, a célula apresentadora e faz com que também eu ocupe esse sítio de apresentação, né, ou desculpa, o sítio da molécula de coestimulação, tá? Uma coisa importante, né, só para a gente ver essa aplicação desse CTLA4, né? Como esse CTLA4 ele gera um sinal de inibição no meu linfócito T, né? Quando esse linfócito T, quando há ligação desse CTLA4 do linfócito T, tá? O que é que vai acontecer? Eu gero esse sinal de inibição e eu reduzo a atividade dessa célula. Em tumores, né? Em indivíduos com tumores, com câncer, né? Pode ter, né, gerar essa tolerância ao câncer, né, ao tumor, né? Porque lembra que o tumor ele é um aglomerado, conglomerado de células suas, é próprio, é um antígeno próprio. E aí, né, aqueles padrões de danos que são expostos, né, eles podem começar a gerar tolerância, e um dos mecanismos de tolerância vai ser a ligação desse CTLA4, né? O CTLA4 que tem lá no linfócito T. E aí essa ligação desse CTLA4 gera esse sinal inibitório, e aí eu começo a gerar um monte de célula tolerante ao tumor. Então, uma das formas também, né, que pode usar para um tratamento, por exemplo, seria o bloqueio desse CTLA4. Então, eu começo a bloquear esse CTLA4 nas células, né, do sistema imunológico e evito que ela vire tolerante e ela consiga reconhecer lá o tumor como algo que deve ser, então, destruído. Ou também uma outra molécula que também pode gerar sinais inibitórios, que é a molécula do PD-1, né, e gerar também um anticorpo que bloqueia esse PD-1, né, ou o PDL1, que é o ligante do PD-1, que também gera esses sinais inibitórios, e eu evito que também essa célula, né, seja tolerante ao tumor. Tem 1 ou 2 anos que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina o indivíduo que desenvolveu esse anticorpo, né, que bloqueia esse PD-1 e evita, né, que o indivíduo, né, tenha uma resposta tolerante ao tumor, às células tumorais, ok? Tá? Eu acho que eu falei assim, eu acho que atrapalhei na fala. O CTLA4 a gente vai ter no linfócito T, tá? Eu acho que eu falei que eu tenho CTLA4 na célula apresentadora de antígeno, né? Mas o CTLA4 a gente tem no linfócito T, tá? E aí, quando se liga esse CTLA4 do linfócito T, que eu gero o sinal de inibição. Ok, gente? Até aqui, essa parte de energia, o mecanismo que pode gerar energia, ou seja, sinais coestimulatórios que não vão estar presentes no momento da apresentação antigênica, tá? E a ligação com o CTLA4 que eu tenho nesse linfócito T, e aí eu faço uma inibição dessa célula. Eu inibo que essa célula seja ativada. Então, eu vou inibir que essa célula seja ativada por 2 mecanismos. Ou eu não tenho as moléculas coestimuladoras, ou eu ligo ao CTLA4, né, que tem no linfócito T, e eu inibo também, né, só que agora na ligação do CTLA4, que essa célula, né, gere uma responsividade. Pronto, pode falar, que alguém ia falar aí que eu acabei entupindo.
Eu não vi, alguém liberou o microfone. Mas tá ok até aqui sobre o que seria essa energia, não tá? Quais são esses mecanismos que geram energia? Ok, né? Tá. E aí a gente pode gerar também essa deleção, né, por apoptose, tá? E a deleção por apoptose, ela é semelhante, como eu falei, com o que acontece no timo, né? Vai ter algum sinal onde eu vou estimular que aquela célula gere mecanismos de apoptose, e um dos mecanismos de apoptose é ligar o sistema que a gente chama de sistema de caspases, onde ele vai fazer fragmentação do DNA, fragmentação, né? Pegar pedaços, né? E pegar aquelas organelas, né? Colocar em vesículas e essas células, né? Essa célula de forma organizada, ela morre, tá? Então, um dos mecanismos que ativa, né, essa caspase é quando eu liga dois receptores, o receptor faz e o faz ligante, e aí eu estimulo que essa célula ela morra, né, por apoptose através dos mecanismos, né, de caspase, ok? E o terceiro mecanismo é supressão, né, dessas células a partir da atividade das células T regulatórias. Uma atividade onde eu vou gerar supressão, ou seja, eu vou fazer com que aquela célula não seja mais ativa, mas quem está fazendo isso? Uma célula T regulatória, tá? E qual é o fenótipo? Qual é a característica? Como é que eu posso caracterizar, por exemplo, uma célula T regulatória? A partir, né, de 3 moléculas. A CD4, né, que é do linfócito TCD4, a molécula CD25, então lembra que esses CDs são moléculas lá que estão lá na membrana, e o fator de transcrição, né, que eu vou conseguir ver qual é o subtipo de linfócito, T, CD4, é o fator de transcrição FOXP3. Então, a célula T regulatória ela tem que ter essa característica, ela ser CD4 positiva, CD25 positiva e ser FOXP3 positiva. Ela tem que ter essa o que a gente chama de tripla positividade, certo? E aí ela vai gerar alguns mecanismos onde ela vai, então, bloquear a atividade dessas células responsivas. A gente aprendeu, né, até agora na disciplina que eu tenho a célula CD4, tá? A CD4 naive, ou seja, é uma célula madura, mas nunca viu antígeno na vida. Ela vai ser, então, apresentada para o antígeno e vai ser designada a ser uma célula ou TH1, ou TH2, ou TH17, tá? A partir da maneira que foi apresentado o antígeno para ela, o tipo de antígeno. E quando eu falo da maneira, é no momento que estava apresentando o antígeno, quais citocinas estavam ali no momento e fez com que ela se transformasse numa célula TH1, TH2 ou TH17, nesse perfil específico, tá? E aí eu tenho lá para jogo TH1, TH2, TH17 e vem então ela aqui a célula T regulatória. Quando a gente vê essas imagens, tá? De esquemas de sistema imunológico, quando a gente tem aqui tracejadinho e um traço no final, pontilhadinho e um traço no final, significa que uma coisa está inibindo a outra. Então, por exemplo, essa célula T regulatória, ela pode, né, inibir essa célula TH2, que pode estar gerando uma resposta autoimune, ou inibindo a TH1, tá vendo aqui, né, que pode estar gerando uma resposta, né, de doença autoimunológica, né, ou, né, essa T regulatória, ela pode estar inibindo uma célula, né, TCD4 TH17, tá? E aí, como é que ela inibe? Produzindo, de forma importante, duas citocinas, que é a citocina IL-10 e a TGF-beta, e essas citocinas, naquele ambiente, elas vão suprimir, como a gente já definiu, essas outras células, ou também, no momento que ela pega, né, toda para ela uma citocina chamada IL-2, e IL-2 é uma citocina que é importante para manter, né, as células ali naquele microambiente, tá? Ou então fazer ligação lá
com o CTLA4 dessas células e evitando, então, né, que elas sejam mais reativas e gerar esses sinais inibitórios, ok? Aí aqui a gente termina tolerância de célula T. Até aqui, né? Beleza, né? Então, vamos lá. E aí, agora, né? A gente vai falar de como é que acontece com o linfócito B. O linfócito B, a tolerância central dele vai ser, obviamente, na medula óssea, porque ele é produzido na medula óssea e também, né, ele vai, além de ser produzido na medula óssea, ele vai ser maturado lá na medula óssea. E aí eu vou ter alguns mecanismos onde a gente pode evitar que uma célula B, um linfócito B, ele autorreativo, ele possa ir para os tecidos. Por exemplo, né, edição do receptor, né? O que seria essa edição do receptor? A gente viu lá na aula de imunologia humoral, tá? Que a gente vai ter lá o BCR, né, que é esse receptor de célula B. Além disso, a gente também vai ter os receptores de cadeia leve, tá? Que são partes do IgM e do IgG. Ou, desculpa, IgG não, IgM e IgD, que eles fazem parte desse complexo BCR. Então, no momento que, por exemplo, se eu tenho esse receptor, né, essa estrutura que vai reconhecer estruturas do meu corpo, estruturas próprias, e vai gerar, por exemplo, anticorpos que vão gerar doença, autoimune, eu posso fazer a edição desse receptor. Então, quando a gente fala de edição, eu vou modificar. Então, eu posso modificar a estrutura desse receptor no sentido de onde ele não vai mais se ligar, ele não vai ter estrutura onde ele vai se ligar a os antígenos próprios, ok? Outro mecanismo vai ser o mecanismo de deleção, que a gente já falou, né, algumas trocentas vezes, que vai ser, né, se eu não consigo fazer a edição desse receptor, eu vou, então, fazer que essa célula morra por apoptose, ok? Então, o primeiro mecanismo de tentativa é fazer a edição do receptor. Essa célula ainda é uma célula naive, né? Ainda é uma célula naive, isso, e ainda é uma célula imatura, eu posso editar o receptor dela. Se mesmo assim eu falhei na edição do receptor, aquela célula ela não ainda é responsiva, ela ainda responde ao próprio, eu vou então deletar essa célula, deletando, fazendo com que a célula morra, tá? E um outro mecanismo, né, ele reconhece, mas reconhece de maneira fraca, né, que não com alta afinidade, como é no caso que eu tenho a opção de fazer a edição do receptor, ou seja, de baixa avidez, ou seja, é a mesma coisa que eu dizer de uma forma fraca esse reconhecimento, eu vou então tornar essa célula uma célula alérgica. Mesma coisa da célula T, vai ser uma célula com baixa resposta, baixa, né, baixo reconhecimento, né, aos antígenos próprios, ela não vai ter uma atividade funcional propriamente dita ali, então eu continuo tendo um linfócito B, mas não vai ser um linfócito B autorreativo, e aí eu também não precisei eliminar aquela célula, só reduzir e botar ela num estado não funcional. Por exemplo, não produzir uma gama de, né, anticorpos. Ok? Oi? Ok, professora. Tá? Isso que a gente fala ainda é a tolerância central. Isso está acontecendo onde? Na medula óssea. Mas pode acontecer de escapar, né, uma célula autorreativa, né, para
os órgãos linfóides secundários, por exemplo, eu vou escapular para o linfonodo, e aí eu tenho que ter alguns mecanismos para poder evitar que aquela célula, né, gere dano. E aí, quais são os mecanismos, né? Gerar energia naquela célula, né? Ou então fazer com que aquela célula morra, normalmente fazendo interação com as duas moléculas, o FAS ligante e o FAS que tem presente no linfócito B. Ok? Então, tolerância central, a gente vai ter os 3 mecanismos, né? Se a célula ela é autorreativa, eu posso fazer edição do receptor. Se ela também tem autorreatividade, eu não consegui fazer edição do receptor, eu vou, então, fazer com que ela morra, né, por deleção, né? E um terceiro mecanismo, se ela não tiver alta responsividade e eu ainda possa manter aquela célula, eu vou fazer com que aquela célula ela entre, então, em anergia, tá? E aí, quando ela vai para o pulso periférico, eu posso, né, também controlar essa célula a partir, né, de ou mecanismos, né, onde eu vou gerar energia, ou mecanismos, né, onde eu faço com que aquela célula morra, porque eu não estou conseguindo controlar mesmo, né, com a possibilidade de gerar energia, tá? E quando eu quebro esses mecanismos de autotolerância, o que eu tenho? Uma doença autoimune, ok? Então, se eu não conseguir, ainda assim, com todas essas possibilidades e todos esses possíveis mecanismos instalados, né, o que é que então vai ser feito? Desenvolver, né, uma doença autoimune, porque aquela célula autorreativa, ela pode ter escapado ou, né, de alguma forma, né, ser estimulada ali nos órgãos linfóides secundários e então desenvolver uma doença autoimune. Então, os exemplos de mecanismos, tá, que pode desenvolver uma doença autoimune, eu só vou falar dos mecanismos, eu não vou falar hoje sobre as doenças propriamente ditas. Quando a gente for falar de diagnóstico, a gente vai falar também de doença autoimune, isso agora no segundo bloco da nossa disciplina. Então, eu só vou falar dos possíveis mecanismos que podem estar gerando, né, essa autoimunidade, ou desculpa, essa doença autoimune, tá? E aí a gente vai ter, por exemplo, né, como eu falei, falha lá naquele gene ARE, que tem lá no timo do indivíduo, tá? Ou, então, por exemplo, modificação dos fatores de transcrição, né? Ou falha na seleção negativa do timo, eu peguei e não consegui selecionar de forma adequada e acabou escapando aquele linfócito T autorreativo para o pulso periférico, e lá no pulso periférico, lá nos órgãos linfóides, né, secundário, eu não consegui controlar pelos mecanismos nos órgãos linfóides secundários. E aí, essas células são, então, liberadas e eu vou ter desenvolvimento, né, de uma doença autoimune. Ou, por exemplo, né, alguns antígenos que normalmente ficavam escondidos dentro das células, então, normalmente, esses antígenos, eles não são apresentados no momento lá da educação química, ou então no momento de observar a tolerância periférica, e aí num trauma, numa lesão ou numa infecção, né, que acabou destruindo a célula e externalizando um monte de antígenos que ficavam dentro das células, acaba com que pode gerar uma célula que responde àquele antígeno que estava escondidinho dentro da célula, que não foi apresentado, e ela responder especificamente. Isso acontece em algumas doenças, né,
pós-infecção bacteriana, pós-infecção viral, isso pode acontecer, por exemplo, tá? Ou então também o que a gente chama de reatividade cruzada. E eu dei até esse exemplo quando eu falei de infecção bacteriana, tá? Por exemplo, né, uma infecção pelo Streptococcus pyogenes, né, indivíduos que têm infecção de garganta recorrente, foi o exemplo que eu dei lá na aula, né, de infecção a micro-organismos, onde eu tenho a estrutura do antígeno da bactéria ou do vírus, que é bem semelhante, né, a algumas estruturas do corpo do indivíduo. E aí, como ele tem, né, essa semelhança, eu posso ter o que a gente chama de reatividade cruzada. O anticorpo foi produzido para aquele micro-organismo específico, para a estrutura específica daquele micro-organismo, mas por consequência, né, aquela célula reconheceu como se fosse, né, um micro-organismo e atacou e destruiu, tá? Ou, por exemplo, o anticorpo pode se ligar, reconhecer, atacar, né, e destruir aquele determinada estrutura, né, do corpo do indivíduo. Então, é isso que a gente chama de reatividade cruzada. A célula não foi produzida para a célula do sistema imunológico, ela não foi estimulada, não foi ativada para destruir, né, as células do hospedeiro, as células do indivíduo. Ela foi produzida, por exemplo, para destruir o vírus, mas por consequência, né, por ter coisas, né, como eu posso dizer, o antígeno ser estruturalmente parecido, ele pode ter uma reatividade cruzada, então destruir aquilo ali que é próprio, tá? Então, esse é um dos exemplos que pode também gerar uma doença autoimunológica. Isso acontece, por exemplo, né, na esclerose múltipla, né? Já é demonstrado que indivíduos que têm esclerose múltipla, né, possivelmente, né, aquelas células elas podem ter sido produzidas, na verdade, para vírus da influenza, adenovírus, vírus da poliomielite, para uma gama de vírus diferentes, e aquelas células geram a reatividade cruzada e começam a destruir a bainha de mielina. E esses mecanismos de lesão tecidual, né, essa exacerbação, essa resposta exagerada, o que a gente chama de hipersensibilidade, a gente distribui, né, em 4 tipos, né? Só que eu coloquei esses 3 tipos porque eles têm mais a ver com os mecanismos que geram doenças autoimunes. Por exemplo, o tipo 2, né, a hipersensibilidade do tipo 2 vai fazer lise e destruição de célula, tá? É um mecanismo onde gera essa lise e destruição de célula, gerando, né, algumas doenças autoimunes, né? O tipo 3, onde vai formar vários complexos imunológicos, por exemplo, um grupo de anticorpo, um complexo de anticorpo junto com proteínas do sistema complemento, ou doenças, né, que o mecanismo vai ser mediado, né, por células como, por exemplo, o linfócito TCD4 e o linfócito TCD8, ok? Tá? Vamos dar uma respirada, tá? Para poder a gente entrar nas reações de hipersensibilidade. Deixa eu ver primeiro o horário, né? A gente consegue pelo menos falar até a parte de alergia, que é a primeira hipersensibilidade, e depois a gente fala desses 3 mecanismos de hipersensibilidade, tá? E aí, como está todo mundo muito calado, primeiro eu queria que vocês me definissem o que seriam essas reações de hipersensibilidade. Pelo nome, né, o que aparenta ser essas reações de hipersensibilidade? Alguém? Cara, Henrique está calado hoje. Cara, Henrique. Eu tenho uma pergunta. A gente chora agora ou no final da aula? Não, eu acho muito bom. Tinha um momento específico, é porque eu já comecei a chorar. Eu tô só tentando aprender. Tá tentando prender o quê? Eu choro? Não, aprender. Será que dá para mudar de curso agora ou como é? Tem que esperar outro momento? Já tô chorando. Tá vendo aí, professor?
Vou, mas Aqui não tem os 15 minutos do intervalo, não, para ir comer alguma coisa? Não, para que intervalo prolonga a aula. A professora continua aí, pelo amor de Deus. vocês que sabem, dá Tô intervalo. brincando. Não, sem intervalo. brincando. Em nome de Jesus, Henrique. Em nome de A Jesus, aula Henrique. vai até que horas hoje? Tô brincando, pô. Então, nosso horário é até 9h30, né? Mas pelo menos a gente chega só até a primeira reação de perceptibilidade. E aí a gente para, né? Que não dá para a gente destrinchar as 4 reações, não, tá? Mas vamos lá, né? Força no jaleco e segura que o diploma tá chegando. Vamos lá, tá? O que seriam essas reações de hipersensibilidade? Quando eu falo o nome hipersensibilidade, então vamos tentar destrinchar o que seria essa hipersensibilidade. Uma reação exacerbada a um certo tipo de molécula. Pode ser um antígeno ou pode ser qualquer outro tipo de molécula. Sim, seriam reações, né? Exacerbadas. Perfeito, tá? Então, quando a gente fala de sensibilização, é a sensibilização, a ativação do sistema imunológico. E essa hipersensibilização seria essa resposta exacerbada. E uma reação de hipersensibilidade, por exemplo, uma doença, né, autoimunológica, ela pode ser iniciada a partir de uma reação de hipersensibilidade. A gente tem 4 tipos de reação de hipersensibilidade. A gente só vai falar do tipo 1 hoje, tá? E aí, definindo quem são essas reações de hipersensibilidade, ela vai ser uma resposta imune adaptativa que ocorre, como vocês definiram, de forma exagerada ou inapropriada. E essa forma exagerada e inapropriada, ela pode ser a antígenos estranhos, né? Ou seja, os não próprios, né? Ou pode também ser antígenos próprios, né? E como eu dei o exemplo, essa hipersensibilidade eu posso estar gerando, né, uma doença autoimune, ok? Professora, licença aqui rapidinho. Aceita aí, Mari, pra ela entrar na sala, que o celular dela tinha desligado, ela saiu sem querer. Aceitar quem? Mariana. Não tá aparecendo ela aqui, não. Toda vez que vocês tentam entrar, manda ela tentar entrar de novo no link que eu aceito, tá? É só Tá ela certo. clicar no link de novo, aí quando aparecer aqui eu libero. Mas ainda não apareceu, não. Amanda, tá me escutando? Oi? Tô. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você falou da parte da energia, dessa ausência das moléculas coestimulatórias, a gente cria uma célula T anérgica específica para o antígeno ou ela, tipo, se torna anérgica para tudo, assim? Anérgica a tudo. Tudo, né? Independente se estiver apresentando um antígeno próprio ou... Uhum. Tá. Ok? Tá? E aí a gente tem a reação do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tá? Hoje a gente só vai falar esse tipo 1 e aí daqui a 15 dias, tá? A gente fala sobre a tipo 2, tipo 3, tipo 4. Essa tipo 1, né, ela vai ser mediada por diferentes componentes, né? TH2, né? O anticorpo IgE, não, ou seja, célula CD4 do tipo TH2, né? Os mastócitos e os eosinófilos, tá? Então, a reação que a gente chama, a doença que ela gera são as doenças alérgicas. Então, esse antígeno que vai gerar essa reação de hipersensibilidade do tipo 1 é antígeno próprio ou não próprio? Esse antígeno que vai gerar essa reação de hipersensibilidade do tipo 1, que é a alergia, esse antígeno ele vai ser um antígeno próprio ou um antígeno não próprio? Própria? Não sei, só chutei. Quando a gente tem alergia, ao que a gente tem alergia de forma comum? Poeira? Então, poeira é um antígeno próprio ou não próprio? Não próprio. Não própria. Próprio, mas é uma reação, vamos combinar que é uma reação exacerbada, vocês não concordam comigo? Para que eu quero reagir contra a poeira? Né? Para que eu quero reagir contra a poeira? O que a poeira vai fazer mal?
nenhum. Mas aí eu gero uma reação desregulada, que é a alergia, certo? Então, essa alergia ou hipersensibilidade do tipo 1, né? A alergia, né, ela vai ser iniciada por esses mecanismos imunológicos, a gente vai entender quais são esses mecanismos, e o indivíduo ele pode ter um fundo genético, tá? Um fundo genético onde ele vai ter uma tendência, né, de produzir muito anticorpo do tipo IgE, né, de forma geral, a diferentes antígenos, né, ambientais, antígenos que estão lá no ambiente, que não são antígenos que vão gerar, por exemplo, doença. Por exemplo, o indivíduo tem alergia ao ácaro, né? Tem alergia a pelo do gato, né? Porque foi produzido um IgE, a gente aprendeu que IgE é um anticorpo que vai estar vinculado a desenvolver doenças alérgicas. E hoje a gente vai entender, né, o porquê dele estar associado a desenvolver doenças alérgicas, certo? Então, entrou lá, você teve contato, primeira vez na sua vida, com a poeira, né? Teve contato lá com a poeira, e aí o seu linfócito B, ele vai lá, a partir do BCR, ter contato, né, com aquela poeira, reconheceu, e aí o linfócito T, que também reconheceu, que foi apresentado a ele, né, esse antígeno da poeira, ele vai, então, ativar aquele linfócito B. Então, vai ser uma ativação dependente de T. Porque uma ativação dependente de T vai ser uma ativação onde eu consigo produzir anticorpos de diversas classes, né? Consigo produzir anticorpo do tipo IgM, IgG, né? IgE, né? Numa ativação não dependente de T, né? Independente de T, ou não dependente de T, eu não consigo produzir esses tipos de anticorpos. Então, por isso que, né, quando eu botei lá naquela primeira imagem, a primeira imagem ela mostrava que era uma reação onde eu dependia do linfócito T helper, do tipo 2, a produção de IgE e células da imunidade inata, como, por exemplo, os mastócitos. Então, o primeiro passo, no seu primeiro contato, você teve contato com esse antígeno que gera esse alérgeno, como, por exemplo, né, a poeira. Você tem esses receptores, né, lá no linfócito B, ele reconheceu, foi ativado, né, a partir da conexão com o linfócito, né, TH2, tá? E ele começa a produzir anticorpos do tipo IgE. E aí começa a liberar lá no seu sangue, fica circulante lá um monte de anticorpo do tipo IgE. E aí esse anticorpo do tipo IgE, lembra que a gente tem as duas partes do anticorpo. A parte que vai se ligar ao antígeno, que essa porçãozinha aqui de cima, que é a porção FAB, e eu tenho a porção que identifica a subclasse do anticorpo, que é esse pedacinho aqui, né, que identifica o IgE, tá? O mastócito, que é uma célula que vai gerar um monte de mediadores, que vai estimular um processo alérgico, tá? Ele consegue segurar, né, esse IgE, porque ele vai ter um receptor na membrana dele que se liga a essa porção, né, FC do IgE, e ele fica lá com o IgE grudadinho. Pronto, agora ferrou sua vida, porque não só tem IgE, mas tem o mastócito que gera todos os sintomas de alergia que está se ligando a esse IgE, e esse IgE lembra que é um anticorpo específico para quem? Para aquele alérgeno, para aquele ácaro que tem na poeira. E aí, quando você chega perto da poeira, você espirra feito um condenado, fica com coriza, fica com o nariz inchado, o rosto inchado, porque, né, você tem todos aqueles sintomas de alergia que a gente vai entender o que é que esse mastócito produz para poder gerar os sintomas de alergia, certo? Então, o mecanismo é o seguinte. Oi. Mariana disse que já pediu várias vezes para participar da reunião da aula, mas que ninguém aceita ela. Pedi para falar com ela de novo. É isso. Alguém aqui acabou de pedir aqui, acho que foi Ana, não sei quem foi aqui. Pediu para entrar novamente, eu aceitei. O dela não tá aparecendo aqui.
Não tá mesmo. Acho que foi a Ana Karina que acabou de entrar novamente. Eu vou mandar o link de convite para a aula, talvez ela esteja dando errado, né? Sei lá. Não Vou sei, mandar no talvez grupo. seja isso. Manda lá no grupo novamente, por favor, Davi. Tá certo, obrigada. Certo? Deixa eu lembrar, tá? E aí a gente vai ter, né, qual é o passo a passo para desenvolver uma alergia. Você tem um contato prévio. No contato prévio, né, tem todo aquele mecanismo onde vai ter a apresentação, né? O linfócito B reconhece, ele vai ser ativado a partir da colaboração do linfócito TH2, e aí ele começa a produzir, né, um monte de IgE. A IgE fica lá, circulante, e aí você tem um mastócito que consegue segurar essa IgE na membrana. Então, ele agora vai ter um receptor, ele vai ter um anticorpo que vai ser específico para aquele alérgeno. Aí, no segundo momento que você tem contato com esse alérgeno, já tem um monte de mastócito com IgE grudado, IgE específica. Nessa exposição repetida, esse mastócito começa a produzir um monte de... Agora ele apareceu. Começa a produzir um monte de aminas vasoativas, né? E de mediadores lipídicos, onde eu vou ter uma reação imediata, né? Que vai acontecer agora logo minutos depois. Então, uma vez a vida toda você comeu camarão, a vida toda comeu camarão. Depois do nada, você gera uma resposta alérgica. O que aconteceu? Num desses momentos, né? Onde você teve contato, você produziu IgE para aquele camarão. Esse IgE, então, se grudou ao mastócito. Esse mastócito, nesse segundo momento agora que você comeu camarão e teve reações alérgicas, né, ele produziu citocinas e aminas vasoativas que vão gerar, né, esses sintomas da alergia, tá? A gente vai falar o que cada uma dessas aminas, né, fazem e por que a gente tem edema, por que a gente tem, às vezes, falta de ar, dor de cabeça no momento que eu tenho uma alergia desencadeada. Mas até agora, né, ficou claro como é que eu inicio um processo para gerar uma reação de persistibilidade do tipo 1 ou uma alergia? Prof, deixa eu perguntar uma coisa. Pode perguntar. Esse processo só é desencadeado na presença do fator que causa alergia, ou pode ser em alguma outra situação? Em alguma outra, falhou, em alguma outra, o final situação, que... por exemplo. Tá, deixa eu entender. Por exemplo, eu tenho um problema de alergia, só que não identificar de fato ao que eu tenho alergia. Eu já fiz vários exames, repeti os exames, nunca dei os exames, e a gente já tentou descobrir o que era e nunca consegui descobrir. Mas existem momentos meio que podem ser, eu não sei se podem estar associados, não sei se faz sentido, ou se pode ser só coincidência. Principalmente em momentos, tipo assim, que eu é muito tensa, muito preocupada, muito agoniada com alguma coisa, acaba que eu tenho alergia, enche a boca, enche a olho, enche a tudo, você imaginar. Sim, pode ter, tem a ver também. Isso aqui é um mecanismo comum, mas, né, a gente tem diversos estudos que mostram, né, essa conexão, desculpa, que mostra essa conexão do eixo neuronal junto com o próprio sistema imunológico. Então, por exemplo, né, o indivíduo ele está passando por processos, né, que geram um determinado estresse. E isso sim pode gerar uma determinada sobrecarga, né, no sistema imunológico, lá né, em alguns mecanismos, onde ele pode estimular, por exemplo, a produção do IgE, e aí o indivíduo começar, né, a ter sintomas alérgicos. Ou o indivíduo ter, por exemplo, imunossupressão, né, no momento de estresse, né, ele vai fazer o quê? Quando a gente fala de imunossupressão, reduzir o número de células ou reduzir células funcionais. Sim, pode ter a ver, sim, né? O fator, né, emocional, ele influencia também, né, de uma certa forma no sistema imunológico, né? Porque a gente tem terminação nervosa, a gente tem
diversos neurotransmissores que podem estar envolvidos e modificando essa resposta. Então, eixo hormonal, né, pode estar atrapalhando. O eixo, sim, né, neuronal, então, um momento de estresse, de tensão, ele pode estar, sim, impactando e gerando uma desregulação também na minha resposta. Então, tem a ver, sim. Aí, qual é o fator? Né? Isso aconteceu em um momento da minha vida. Né? Eu tinha, mais ou menos, né, eu aparecia com urticária, inchaço, edema, principalmente nos momentos onde eu tinha um maior estresse, quando foi uma mudança que eu mudei do interior e vim para Salvador, né? E foi uma alergia que aí eu tinha que controlar com remédio, porque já teve um momento que quase eu fiz um edema de glote, a gente vai entender o que é esse edema de glote, mas depois que eu passei desse momento de estresse, a alergia foi embora e eu nunca descobri o que realmente me dava alergia. Então, sim, tem um mecanismo, né? Nosso sistema nervoso, ele impacta também em resposta imunológica, tá? Ok? Respondi? Aí o que é que Obrigada. Né, qual é a solução? Tentar relaxar, né? Porque aí é o problema. Aí é o problema, né? Mas aí é onde você tem que trabalhar nisso aí, né? Senão não adianta só tratar sintoma, mas eu não trato a causa, né? Então, né, esse papel é importante lá do meu mastócito, porque ele vai conseguir segurar esse IgE, ele tem esse receptor de IgE, tá? Se liga esse IgE e é mais ou menos isso que acontece, tá? Aqui é o mastócito, aqui é a célula do mastócito, tá? Aqui vocês estão vendo que tem um alergeno, eu tenho aqui o anticorpo do tipo IgE, e aqui eu vou ter o receptor que se liga a esse IgE, e esse IgE que foi produzido lá na primeira exposição, ele já está grudado no mastócito. Nessa segunda exposição, o mastócito, então, né, se ligou a esse IgE. E aí diversas vias acontecem de sinalização, a gente tem quebra de proteína, fosforilação, né, mas nesse caso aqui não é o nosso foco. O foco é o que vai acontecer depois que eu tenho essa ligação do alérgeno no IgE que está grudado na membrana do meu mastócito, tá? Eu vou, então, estimular, né, a produção de aminas vasoativas, onde vai ter dilatação vascular, aumenta vaso. Quando aumenta o vaso, pode acontecer, né, de fazer edema naquela região. Por consequência, tem contração no músculo liso. Também pode ter produção de proteases que vão fazer dano, né, do tecido. Produção também de outros componentes, como prostaglandinas, leucotrienos, que também vão fazer dilatação do vaso, contração do músculo liso, né? E pode gerar também inflamação, né? Aumento de células ali imunológicas naquela região, gerar um mecanismo inflamatório ali também no momento que eu estou desencadeando essa resposta alérgica. Então, lembrando, não é um antígeno próprio, não é um antígeno que vai gerar doença, né? Não é um patógeno. Então, a ideia era que não gerasse essa resposta, né, onde eu vou ter um desequilíbrio na homeostase. Então, aqui é um exemplo, um quadro onde ele vai falar desses mediadores. Por exemplo, a gente tem a histamina, que também é produzida, por isso que muitas vezes a gente toma um medicamento que a gente chama de antihistamínico. É um medicamento que vai bloquear a ação, por exemplo, né? A histamina é uma amina vasoativa, tá? Eu bloqueio, por exemplo, que essa histamina funcione, então a gente toma um antihistamínico que bloqueia isso que é produzido, por exemplo, pelos meus mastócitos ou pelos meus basófilos, e aí vai aumentar, né? E aí vai bloquear essa amina vasoativa e eu bloqueio o aumento da permeabilidade vascular, eu bloqueio a contração de células da musculatura lisa, e aí eu reduzo esses efeitos de consequência da minha alergia, certo? Então, um componente clássico que é produzido, que a gente bloqueia com os remédios antialérgicos, é essa histamina. Por isso que a gente toma um antihistamínico, tá? Que é produzida lá pelo meu mastócito e tem essa função de aumentar a permeabilidade vascular e contrair a musculatura lisa. Por que isso é importante, por exemplo, tá? Quando a gente fala de bloqueio da musculatura lisa,
eu posso ter bloqueio, né, de brônquios. E aí, se eu bloqueio brônquios, né, que tem musculatura lisa, eu bloqueio a passagem de ar. Eu bloqueio a passagem de ar, o indivíduo para de respirar, né? Todo mundo já deve ter ouvido, por exemplo, de um sinal e uma consequência grave de uma alergia, que é, né, o edema de glote. A gente tem essa glote, né, que vai tapar o esôfago, né, ou tapar, né, a passagem lá do sistema, né, respiratório. E aí, no momento que eu tenho esse edema de glote, porque eu aumento, né, a vascularização, e aí eu posso gerar esse edema e faço contração, né, desses bronquíolos ali, eu evito que haja passagem de ar, o indivíduo começa a sufocar porque não tem mais ar passando. Então, esse é um dos mecanismos, né, danosos dessa reação de hipersensibilidade, dessa reação alérgica. Tudo isso graças, né, ao IgE que foi produzido para aquele alérgeno, a esse IgE que se ligou aos mastócitos, e o mastócito, ou o basófilo, que o basófilo também é uma célula que está envolvida nessa resposta, né, e faz sintomas um pouco semelhantes, né, aos mastócitos, que produziu, né, esses componentes no momento do segundo contato e fez, né, aparecer todos esses sintomas da alergia. Então, a gente vê clássico no sintoma da alergia esses edemas, né, o indivíduo fica com edema, com placa, tudo isso porque o seu mastócito, que está lá na sua pele, né, ou que está lá na sua mucosa, ele já está sensibilizado, ele já tem aquele IgE específico para aquela molécula que te causa alergia, para aquela molécula que aquele IgE foi produzido, e aquele IgE que foi produzido que se grudou, que se ligou a esses mastócitos. Ok? Então, essa reação ela vai ser imediata, ela vai acontecer rapidamente. Por exemplo, aqui é um teste que a gente pode fazer, um teste intradérmico, né? A gente faz a injeção ali na pele desses antígenos, e aí eu posso, né? Eu posso não. Se o seu mastócito, né, tiver o IgE ligado a ele, ele vai fazer, né, vasodilatação, ativação desse mastócito, permeabilidade de líquidos, então vai ter edema, né, vai ter saída de proteínas, e a gente vê, por exemplo, numa reação, essa pápula aqui. Isso aqui é um controle positivo no braço desse indivíduo aqui, tá? E aqui seria uma reação, sem ser o controle positivo, uma reação positiva, onde a gente tem onde fez a injeção, né, do antígeno específico, né, essa positividade, essa reação alérgica, porque o mastócito está produzindo todos esses componentes, e esse mastócito ele produz o componente porque ele já é sensibilizado por aquele antígeno que você tem alergia. Ok? Amanda. Ok, gente, já está terminando já. Tá ok. Amanda, Alguém perguntou, pode falar. Laisla. Oi. Qual é a diferença das reações anafiláticas e anafilactoides? Porque as duas, eu acho que elas têm a liberação de histamina, né? Mas qual é a diferença? Ó, sinceramente, para mim é a mesma coisa, né? Eu não sei se tem essas duas designações diferentes, não, tá? Mas uma reação anafilática, né, vai ser uma reação onde vai ter esse excesso de liberação de histamina, onde vai aumentar a pressão, vai aumentar a edema, vai causar essa dilatação vascular e, por consequência, ter uma obstrução de vias aéreas, que é mais ou menos aquele mecanismo que eu falei com vocês de contração, né, dos bronquíolos. E aí gera uma reação anafilática. Agora, o nome anafilactoide como coisa diferente, eu não sei. Posso dar uma olhada, ver se tem realmente definições diferentes. E aí eu posso falar na semana que vem, tá? Deixa eu até anotar aqui para eu não esquecer. Certo? Tá bom. Então, a gente tem exemplos clássicos, por exemplo, de doenças alérgicas, tá? A rinite alérgica, né, onde você vai ter lá na região nasal, tá? Um monte de mastócito sensibilizado, aí você respirou aquela poeira, respirou aquele ambiente onde vai estimular, né, onde você já tem aquela alergia,
você começa a espirrar, você tem edema de face, né? O nariz fica inchado, porque tem essa produção de todas essas, né, aminas vasoativas ou essas, né, esses componentes. Ou alergias alimentares, né? Você tem desconforto abdominal, né? Ou, né, por exemplo, a asma brônquica, onde o indivíduo ele vai ter uma alergia, onde ele vai ter, né, uma redução, né, do diâmetro lá dos bronquíolos, e aí vai ter problema de passagem de ar, né, principalmente se essa asma for desencadeada, por exemplo, o indivíduo tem uma alergia a ácaro e aquilo ali estimula ele desenvolver uma crise de asma. Então, aquilo ali, né, porque naquela região lá da mucosa, né, lá nos bronquíolos, ele tem já esses mastócitos sensibilizados, e aí o indivíduo vai desenvolver nesses mecanismos de asma brônquica. Ok, né, ficou mais uma dúvida, essa parte de persistibilidade do tipo 2, eu falei, eu sabia que a gente não ia conseguir iniciar e terminar, a gente não vai conseguir iniciar e terminar em 17 minutos, tá? E aí a gente consegue continuar daqui a 15 dias, que semana que vem a gente vai ter uma atividadezinha aqui, tá? Mas eu queria saber desse assunto, né? Se ficou alguma dúvida, se querem tirar alguma dúvida, né? Além de querendo chorar. Não, professora, super tranquilo. Já chorei aqui e tá de boa. Como? A parte de alergia? Tá? Mais alguma coisa? Lembrando, né? Leiam o artigo, façam a resenha, me enviem, tá? E... Posso falar uma coisa, Amanda? Pode sim. Pode Aí, falar, Davi. sobre aquela questão da... Eu não sei quem, eu acho que foi Laisla, que perguntou sobre a diferença da reação anafilática e anaficlactoide. É porque, assim, as reações, elas têm a diferença por conta da participação. Então, quando a gente tem a reação... Você está escutando? É que está cortando. Pode falar. Dá para falar agora? Deixa eu ver se sai. Estou dizendo assim, que a diferença entre a reação anafilática é que ela tem a participação do IgE. A anafilactoide não tem. Tipo, basicamente essa é a diferença. Então, na anafilactoide, a gente tem as consequências da alergia, porque a gente tem a degranulação, né, tipo, dos mastócitos e tal, só que não é por intermédio de... Entendeu? Não tem o IgE como componente. Foi o final que cortou. Isso, exatamente. Essa é a diferença. A anafilática tem o IgE e a anafilactoide não tem. Os dois têm a mesma consequência, mas é a etiologia que é diferente, entendeu? Acho que ela entendeu. Deixa aí no ar. Certo, gente? Então, até semana que vem, né? Estudem, por favor, né? Leiam um artigo para a gente fazer uma discussão legal, para a gente conseguir aplicar de forma legal, né, o que a gente está vendo no artigo. Vocês vão ver que vai ter, separando lá imunidade inata, imunidade adaptativa, ele fala dos pumps, né, que vão estar reconhecendo, quais são os receptores que reconhecem, né, na imunidade inata para poder reconhecer lá o coronavírus, depois a importância da CD8, a importância do linfócito B e da produção de alguns anticorpos. Então, acho bem legal para a gente conseguir discutir, até porque é um tema atual e faz parte lá da parcial de vocês, certo? Oi? Tá certo? Então, podem, se alguém quiser tirar alguma outra dúvida, alguma coisa, ainda vou ficar aqui, não, em 5 minutinhos, mas o pessoal que não tiver nenhuma dúvida pode ir saindo, tá?